O Livro Amargo, Apêndice 1. O que aconteceu em 1844? Tudo começou com um fazendeiro chamado Guilherme Miller. Ele estudou a Bíblia e passou a calcular uma data que acreditava prever o retorno de Cristo. Inicialmente, seus cálculos apontaram que Cristo retornaria em 1843. Na década de 1830, Guilherme Miller pregou sobre sua interpretação das profecias. Iniciou-se então o movimento millerita. Jesus não retornou em 1843 e muitos dos seguidores de Miller deixaram o movimento. Miller anunciou que havia cometido um erro em seus cálculos, estabelecendo que Cristo retornaria no dia da expiação em 22 de outubro de 1844. Porém, houve outro amargo desapontamento. Cristo não voltou e Miller reconheceu o equívoco, sendo que muitos milleritas voltaram para suas igrejas anteriores. Após esse desapontamento, ainda havia um grupo de pessoas reavivadas, que passou a estudar com mais fervor a palavra de Deus. Eles concluíram que, embora a data de 22 de outubro de 1844 estivesse correta, o evento estava errado. Descobriram que o santuário que seria purificado naquela data, segundo a profecia de Daniel, não estava na terra, mas no céu. Jesus havia entrado no Santo dos Santos do santuário celestial, onde daria início à sua obra de julgamento. Hoje, Jesus atua como nosso sumo sacerdote, ministrando todos os benefícios de sua morte substitutiva para aqueles que se achegam a ele. Apesar de Jesus não ter vindo como os milleritas pensavam, um pequeno grupo de crentes desapontados descobriu novas verdades na Bíblia e isso se tornou uma mensagem poderosa. Vale lembrar o que aconteceu na cruz, quando os discípulos viram Jesus crucificado. Esse foi um momento de verdadeiro terror para eles. Mas os que perseveraram na fé tiveram o privilégio de ver Cristo ressurreto e participar do grandioso evento do nascimento da Igreja, o Pentecostes. Do desapontamento da cruz nascia o cristianismo. Da mesma maneira, do desapontamento de 1844, profetizado em Apocalipse 10:10, peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Nasceu o movimento adventista do sétimo dia. Com sua fé firmemente ancorada no breve retorno de Jesus e com o compromisso de pregar toda a verdade bíblica. A profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 é a última profecia de tempo na Bíblia, sendo que o ano de 1844 indica o início do juízo investigativo e se insere no começo do tempo do fim, em que nós vivemos hoje. Apêndice 2. Personagens reais. Guilherme Miller. Nascido em 15 de fevereiro de 1782, Guilherme Miller era o mais velho de 16 filhos. Seu pai era um soldado da Guerra Revolucionária Americana. Morava em Lowhampton, estado de Nova York. Teve várias profissões, sendo alcaide, juiz de paz e xerife comissionado militar. Recebeu o posto de tenente de milícia em 1810. Passou a capitão dos voluntários ao começar a guerra e pouco mais tarde ingressou no exército regular com o posto de primeiro-tenente. Miller era, antes de mais nada, um intelectual, um estudioso da palavra de Deus, embora tenha relutado até finalmente levar adiante a interpretação de Daniel 8,14. Em 1816, ele começou seus estudos mais aprofundados da Bíblia, e em 1818 teve a primeira interpretação sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ele lutou contra a consciência, com receio de que viesse confundir alguém. Em agosto de 1831, 13 anos após ter interpretado a profecia, Guilherme sentia o peso insuportável de sua missão. Podia ouvir a voz de Deus que lhe dizia: "Vai, anuncia ao mundo. Designei-te como atalaia, anuncia isto ao mundo." Depois do milagroso episódio narrado no Livro Amargo, quando seu sobrinho o convida para pregar, logo após sua oração desafiando Deus, Guilherme Miller passou a propagar a mensagem do advento de Cristo. Jesus não voltou no primeiro período que ele calculou e também não retornou em 22 de outubro de 1844. Após o desapontamento, Guilherme Miller, extremamente cansado das viagens
e abatido pelos escárnios de seus perseguidores, terminou seus dias em sua propriedade, reconhecendo que de fato cometera um equívoco ao afirmar que Jesus iria voltar em 1844. Ficou desapontado, mas não abandonou a fé na volta de Jesus, não mais com datas fixadas. Sem saber, Guilherme Miller foi o responsável pelo despertamento e avivamento de cerca de 50 pessoas, que, reunidas em oração, estudaram a palavra de Deus, descobrindo nova luz. Interessante que ele, entendendo ser a terra o santuário da profecia de Daniel 8, acreditou que Jesus voltaria em 1844. Josué Himes. O livro Fundadores da Mensagem, de Everett Dick, da Casa Publicadora Brasileira, o descreve como grande agente de publicidade. Himes nasceu em 19 de maio de 1805 e conheceu Guilherme Miller em novembro de 1839, quando este fazia uma série de reuniões em Exeter, New Hampshire. Os dois se tornaram grandes amigos e Josué Himes passou a ser uma espécie de agente de publicidade de Miller, ficando responsável, inclusive, pela confecção e distribuição de seus impressos, entre eles a revista Sinais dos Tempos, que era um meio de comunicação com o público divulgando os pontos de vista de Guilherme Miller. Faleceu em 27 de julho de 1895 em Elk Point, Dakota do Sul. José Bates. Nascido em 8 de julho de 1792, José Bates foi um entusiasmado pregador da mensagem de Guilherme Miller e depois disso o primeiro daqueles que fundariam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu primeiro encontro com a mensagem millerita ocorreu em 1839, quando assistiu a uma conferência sobre a segunda vinda de Cristo. Depois disso, participou de outros encontros e campais que levavam a mensagem do Advento. José Bates participou do primeiro desapontamento em 1844 e, enquanto se reunia numa campal em Exeter, New Hampshire, deu a palavra para um homem chamado Samuel Snow, o qual fez nova interpretação da profecia, indicando a data de 22 de outubro de 1844 como o exato dia da vinda de Jesus. Surgiu aqui o clamor da meia-noite. Quando conheceu uma senhora chamada Raquel Preston, que era membro da Igreja Batista do Sétimo Dia, José Bates começou a estudar sobre o dia de descanso, o sábado bíblico. Em março de 1845, Bates começou a guardar o sábado na forma ensinada pela Palavra de Deus, sendo o pioneiro adventista a reconhecer essa nova luz e passando a pregá-la. Presidiu as primeiras sessões da Assembleia Geral da Nova Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive a realizada em Battle Creek em 1857, sendo que ele foi o primeiro líder a adotar a reforma de saúde, abandonando os alimentos impuros mencionados na Bíblia. José Bates, poderíamos dizer, liderou Tiago White e sua esposa Ellen White, que a ele se juntaram em 1846. Em 19 de março de 1872, em Battle Creek, José Bates faleceu. Samuel Snow. Samuel é citado no livro História do Adventismo, da Casa Publicadora Brasileira, de Mary Maxwell, como preletor que em 1844, numa campal em Exeter, New Hampshire, fez nova interpretação da profecia, indicando a data de 22 de outubro de 1844 como o exato dia da vinda de Jesus. Tiago White. Nascido em 4 de agosto de 1821, ele foi o grande responsável pelo início da obra de publicações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conheceu a mensagem do Advento no inverno de 1840 e 1841, tendo reavaliado sua postura cristã e participado de várias reuniões e campais, estando inclusive na reunião campal de Exeter, onde houve a nova interpretação da profecia de Daniel, prevendo a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Tiago White foi um dos que sofreram com grande desapontamento, mas não se abalou em sua fé, continuando seus estudos na Bíblia e unindo-se ao líder José Bates. Tiago casou-se com Ellen Gold Harmon, que passou a se chamar Ellen Gold White. Foi sua esposa que, inspirada por Deus, o incentivou a iniciar uma revista.
A primeira revista impressa pelos adventistas guardadores do sábado recebeu o nome de Verdade Presente. Em 1865, Tiago White foi eleito presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Faleceu em 6 de agosto de 1881, deixando seu precioso legado. Ellen Gold Harmon, Ellen Gold White. Gosto da definição de Everett Dick para Ellen White, mensageira de Deus. Nascida em 26 de novembro de 1827, Ellen Harmon era uma adolescente de 13 anos, quando conheceu a mensagem millerita. Foi uma menina esforçada para aprender a palavra de Deus e foi batizada por imersão em 1841. Em 1842, seus pais absorveram integralmente a mensagem de Guilherme Miller, sendo inclusive convidados a se retirar da comunidade metodista onde congregavam. A senhorita Harmon foi uma moça debilitada por severos problemas de saúde, sendo que as pessoas mais íntimas não esperavam que ela vivesse muito tempo. Em dezembro de 1844, ela teve sua primeira visão, quando pôde ver o povo do Advento, a segunda vinda de Cristo e a nova terra. Em sua segunda visão, lhe foi ordenado que comunicasse o que tinha visto. Após lutar com tal ordem, quando atendeu ao chamado para ser mensageira de Deus, surgiram diversas oportunidades para pregar as boas novas. Inicialmente, o ministério de Ellen era para combater o fanatismo pós-desapontamento, pois havia pessoas que queriam marcar novas datas para o retorno de Cristo sem terem entendido o real significado da profecia de 1844. Em uma de suas viagens, conheceu Tiago White, com quem se casou em 30 de agosto de 1846. Durante seu ministério, sua saúde foi restabelecida. Inspirada por Deus, tornou-se uma grande escritora, pois atendia a ordem do anjo que a conduzia em suas visões. Escreve o que vês. Também foi fiel auxiliadora de seu marido, tanto na redação de seus impressos como na organização da nova igreja. Ellen White recebeu visões confirmando a nova reforma, a interpretação correta da profecia de 1844 e o desígnio divino no desapontamento. Também lhe foi revelada a obra de restauração da lei de Deus, incluindo a guarda do quarto mandamento, o sábado e a reforma de saúde. Após muito trabalho e milhares de páginas escritas, seu verdadeiro legado ao povo de Deus adormeceu no Senhor em 16 de julho de 1915 e aguarda o dia da ressurreição na vinda de Jesus.